Ministério da Agricultura confirmou a presença de fungos, bactérias e ácaro nos pacotes de sementes não solicitados que foram enviados a diversas cidades do Brasil. O governo ainda investiga a possibilidade de pragas que não existem no país em 4 dos 258 pacotes vindos de países asiáticos. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com Andréa Procópio de Moura, superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo. Boa tarde, Andréa. Muito obrigada por conversar com a gente. Boa tarde, Lívia. Obrigada a vocês pelo convite e pela oportunidade. Bom, Andréa, como eu falei agora há pouquinho, nós temos então a informação de que os conteúdos desses pacotes são bactérias ácaro vivo. Então explica pra gente, para quem está em casa, por que são prejudiciais e o que é receber um pacote com ácaro? Na verdade é o seguinte, a gente ainda tem muita incerteza em relação ao que efetivamente tem dentro desses pacotes, né? Por isso que a gente tem pedido à população em geral que recebeu esses pacotes, que entreguem esses pacotes no Ministério da Agricultura, para que a gente possa chegar a resultados conclusivos do que efetivamente existe ali dentro. A nossa maior preocupação, no primeiro momento, é relacionada à propagação dessas sementes, né? Então, essas sementes, se elas estiverem em contato com o solo, se elas forem plantadas, elas podem germinar, e exatamente por desconhecer as espécies que estão ali, a gente não sabe se elas podem representar para a gente uma ameaça, né, ao nosso patrimônio agrícola, né, todas as nossas culturas, e também ao nosso meio ambiente. Num segundo momento, a gente também tem preocupação em relação ao eventual risco que possa haver para o próprio consumidor se ele manusear essas sementes, né? Como a gente desconhece o que há no seu interior, a gente não pode afirmar se não há, por exemplo, um contaminante químico ou algum tipo de ácaro, de fungo, que eventualmente possa também causar alguma alergia ou fazer algum mal a esse consumidor que manusear esse produto. André, agora quais são as investigações? Existe alguma pista do porquê que esses países asiáticos estão mandando essas sementes para o Brasil? Qual que é a intenção? Então, ainda não sabemos a motivação, né, desses envios. Existe uma suspeita de se tratar também de uma fraude relativa ao comércio eletrônico, ao e-commerce, né, o famoso brushing, mas ainda não temos certeza disso, né? Então, como a gente, pelo princípio da prevenção e da cautela, a gente está se resguardando para que nada seja plantado e nada seja distribuído e eventualmente seja manipulado pelo consumidor, por não sabermos exatamente a motivação. Tomando como exemplo os outros países que já receberam, como Estados Unidos, Canadá, lá eles não chegaram a nenhum resultado conclusivo sobre qualquer tipo de risco biológico ou qualquer tipo de intenção de criminoso, né? Nesse sentido de algum tipo de contaminação biológica intencional. Então, a gente acredita, né, que assim que concluírem as nossas investigações, que nós também cheguemos a uma conclusão assim mais favorável e que de fato a gente não tenha risco efetivo, não há nenhuma má-fé, né, para prejudicar as nossas culturas nesse sentido, com esses envios. Agora, Andréia, segundo o governo, também ainda não é possível afirmar que o envio de sementes seja uma ação proposital para prejudicar a agricultura brasileira, como você bem explicou para a gente. Mas explica para a gente o que é o chamado agroterrorismo. Existem históricos dessa prática no nosso país ou em algum outro lugar do mundo? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido esse termo até então de agroterrorismo. Existe uma suspeita, claro, né, de um bioterrorismo voltado para o agro, né, seria basicamente isso, mas não temos razões nenhuma para crer que hajam intencionalmente esse objetivo, né? Até porque mantemos boas relações com a China, que é um país com o qual a gente tem muita relação comercial. Vieram, essas sementes estão chegando dos países asiáticos, mas a gente não tem certeza que, de fato, eles tenham vindo de lá, porque, inclusive, há investigação sendo conduzida sobre a origem efetiva desses produtos, né? A gente não tem certeza ainda, isso ainda está sob investigação, da origem efetiva, por isso que é importante quando a gente orienta os consumidores para nos procurarem, darem o máximo de informações possíveis sobre a chegada desse produto, como que veio, se veio de um site que eles já compram regularmente outros produtos,
se é de um fornecedor que eles já compraram, para que a gente consiga, com isso, subsidiar as investigações que estão sendo realizadas aqui no Brasil para esses casos específicos. Então, ainda é muito cedo para a gente concluir ou soltar alguma conclusão preliminar, porque as análises, as investigações ainda são muito incipientes. Então, a gente precisa aguardar essa conclusão para que, de fato, a gente possa afastar essa possibilidade de um possível agroterrorismo, como tem sido comentado nas mídias. Bom, André, para a gente finalizar, vamos cumprir aqui o nosso papel de prestação de serviço. Se alguém receber uma encomenda com essas sementes não solicitadas, o que essa pessoa deve fazer? Qual que é o descarte correto? Quais são as orientações? As orientações do Ministério da Agricultura para qualquer cidadão que recebeu essas sementes é que eles não violem as embalagens, então não abra as sementes, não plantem as sementes e nem descartem no lixo, porque mesmo descartando no lixo, eventualmente ela pode ser depositada no solo e germinar. Então, o cidadão ele deve procurar o órgão de defesa agropecuária do seu estado ou do seu município, então as casas de agricultura, as agências de defesa agropecuária nos estados, os próprios escritórios do Ministério da Agricultura em todos os estados brasileiros, as superintendências federais de agricultura, e informar que ele tem esse pacote, se possível entregar, senão a gente vai até lá para recolher. E sempre que o consumidor souber ou tiver conhecimento de alguém na família que também tenha recebido, que nos ajude a disseminar essa informação, a prestar essa informação para outras pessoas também, para os seus vizinhos, para os seus familiares, para que a gente tenha o mais publicizado possível essa informação. Não precisa ter qualquer receio, não há qualquer penalidade para esse consumidor, para esse cidadão que recebeu esse produto. Simplesmente a gente tem que resguardar o nosso patrimônio agrícola e o nosso patrimônio ambiental em nosso país. Então, é um exercício de cidadania, essa atitude de cada cidadão. Está bem, nós conversamos com Andréa Procópio de Moura, superintendente do Ministério da Agricultura em São Paulo. Andréa, muito obrigada. De nada, estamos à disposição, Lívia. Até mais.